Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente conversa um pouco sobre o cuidado a pessoas com feridas e estomias. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre um problema que costuma prejudicar bastante a cicatrização das lesões. As pessoas que trabalham com ferida têm esse obstáculo a enfrentar, que é a infecção. Para começar, é importante a gente saber que toda ferida tem bactérias na sua superfície. As bactérias, elas fazem parte da nossa microbiota, elas residem, elas vivem na nossa pele numa espécie de equilíbrio. Então, quando a gente tem uma lesão, quando surge uma ferida na pele, a depender da quantidade de bactérias que invadem essa ferida, que invadem essa lesão, se for uma quantidade controlável pelo organismo, os próprios mecanismos fisiológicos, as células de defesa da nossa pele conseguem manter a cicatrização apesar da presença dessas bactérias. É como se o nosso sistema imunológico desse conta de uma pequena quantidade de bactérias. É por isso que quando a gente tem um pequeno corte, uma leve escoriação, aquela raladura superficial, essas lesões costumam cicatrizar em poucos dias. É o que a gente chama de feridas agudas. Mas o problema surge quando a gente tem feridas mais complexas, feridas crônicas, que podem levar mais tempo para cicatrizar. Isso porque, além da lesão ser mais grave, além de ter uma perda tecidual maior, muitas vezes é uma úlcera, uma ferida mais profunda, pode ser que a pessoa que tem essa lesão também tenha outros fatores que interferem no processo de cicatrização. Pode ser uma pessoa com diabetes, pode ser alguém com um problema circulatório. Então essas doenças crônicas, elas vão afetar a velocidade, a capacidade da pessoa de cicatrizar uma lesão. E aí é que surge o problema, porque quanto mais tempo uma ferida demora para cicatrizar, quanto mais tempo aquela lesão fica aberta, maior o risco das bactérias que já vivem na pele, que já estão na nossa microbiota, começarem a se multiplicar e ultrapassarem a quantidade controlável pelo organismo. Quando essas bactérias atingem uma quantidade, um nível que a gente chama de crítico, a gente diz que essa ferida está criticamente colonizada, ou seja, existe uma quantidade de micro-organismos que prejudicam, que impedem a cicatrização, porque eles vão liberar toxinas, eles vão agir naquele ambiente, naquele leito, de maneira a evitar que as células consigam se multiplicar. Muitas vezes surge o que a gente chama de biofilme. Essa grande quantidade de bactérias vai formar aglomerados, vai construir uma matriz, uma espécie de película que vai recobrir a superfície da ferida, vai liberar uma grande quantidade de toxinas. Essas toxinas vão matar as células da nossa pele, dos nossos tecidos e vão impedir a cicatrização. É por isso que a gente vê, muitas vezes, pacientes que têm feridas que demoram meses ou até anos. Isso significa que tem uma quantidade de bactérias que estão impedindo o processo de cicatrização normal. A maioria dos estudos já indicam que as lesões crônicas, essas úlceras, essas feridas que levam meses ou anos para cicatrizar, a maioria delas já possuem o biofilme, já tem essa camada, essa barreira de micro-organismos, que podem ser bactérias, podem ser fungos, que estão bloqueando, estão paralisando os mecanismos de cicatrização. E quando se forma esse biofilme, na maioria das vezes, ele é resistente aos antibióticos. Por isso é um grande obstáculo para quem trabalha com tratamento de feridas, a formação do biofilme, porque ele realmente dificulta a cicatrização das lesões. Além da formação do biofilme, as bactérias podem invadir tecidos mais profundos e aí causar infecções mais graves. Quando as bactérias alcançam a corrente sanguínea, a gente chama isso de sepse ou septicemia, que é a infecção generalizada.
E quando elas alcançam o osso que está abaixo da ferida, elas provocam o que se chama de osteomielite, que também é uma complicação bastante grave e que precisa ser evitada. Você, como profissional que trabalha com tratamento de feridas, que atende pessoas com lesões na pele, precisa adotar alguns cuidados para reduzir a carga bacteriana, para evitar que as bactérias se multipliquem e atinjam o que a gente chama de colonização crítica, que cheguem a esse estágio que pode evoluir para uma infecção, para uma sepse, para uma osteomielite. É muito importante quem trabalha com tratamento de feridas saber reconhecer quando essa lesão pode estar colonizada, pode estar muito sobrecarregada por bactérias e tomar algumas estratégias, ter algumas medidas para reduzir a carga bacteriana nessas feridas. Quais são os sinais de que a ferida está com uma carga bacteriana elevada, que ela está no que a gente chama de colonização crítica? O primeiro sinal é a estagnação da ferida. Aquela ferida está estagnada, ela não evolui, ela não dá sinais de melhora, de cicatrização. Então você faz o curativo hoje e vai observando, vai trocando o curativo e observa que uma semana depois, 2 semanas depois, aquela ferida está exatamente do mesmo tamanho. Ela não evoluiu, ela não deu sinais de melhora no sentido da cicatrização. Isso é um grande alerta que pode indicar que existe algum elemento ali no leito daquela ferida que está bloqueando os mecanismos de cicatrização. Outro sinal é a mudança no exudato. O líquido que drena da ferida, muitas vezes ele começa a alterar, a mudar de características. Então aquele exudato que era em pouca quantidade, que era transparente, ele começa a ficar muito volumoso, a ferida fica muito mais úmida. E esse exudato pode ter uma mudança de aspecto. Antes ele era límpido, transparente, agora ele está mais espesso, mais amarelado ou até esverdeado. Surge um odor que não existia antes. Então essa mudança de aspecto no exudato também é um sinal de alerta para uma provável colonização crítica. E um outro sinal é a mudança no leito da ferida. Aquele tecido que antes era um tecido vermelho, brilhante, saudável, quando ele começa a apresentar sinais de sangramento, ele começa a ficar friável, sangrando com facilidade, ou começam a surgir esfacelos, aquele tecido desvitalizado, amarelado, e começa a aparecer esse tecido necrótico no leito da ferida, é um grande sinal de que existe algum elemento que está atacando as células do leito da ferida, e geralmente é a colonização bacteriana. Então é muito importante que quem trabalha com tratamento de feridas fique atento e consiga identificar esses sinais de que a carga bacteriana está elevada e que aquela ferida pode estar evoluindo para um processo de infecção. Se você consegue identificar esses sinais de maneira precoce e consegue agir de maneira assertiva para reduzir essa carga bacteriana, você tem grande chance de evitar a infecção nessa ferida. Mas e aí, o que a gente faz para reduzir a carga bacteriana quando a gente percebe que a ferida está numa fase de colonização crítica? A primeira dica é a limpeza eficiente, uma higienização bem feita do leito da ferida. Se você utiliza soro fisiológico, utilizar numa quantidade e numa pressão suficiente para remover as sujidades do leito da ferida, fazer essa limpeza bem feita para que a gente consiga retirar todo o excesso de exudato, qualquer sinal de sujidade, você deve remover usando a solução. Outra dica é a aplicação de soluções antissépticas. Por exemplo, o PHMB, ele tem o potencial de reduzir a carga bacteriana, de tentar evitar a formação de biofilme. Ele consegue remover as bactérias da superfície da ferida e assim diminuir a carga bacteriana. Outra dica é, se você observa a presença de tecido desvitalizado, por exemplo, esfacelo, aquele tecido necrótico, amolecido, você deve retirar. Existem técnicas de desbridamento para que a gente consiga remover esse esfacelo que
como qualquer tecido morto, qualquer tecido necrótico, é um meio de cultura que favorece a multiplicação de bactérias nesse leito. Então, o desbridamento, a remoção desse tecido também é muito importante para manter o leito da ferida saudável. E por último, aplicar curativos que contenham prata na sua composição. A prata é uma substância que é antimicrobiana e que pode reduzir, pode inibir, pode matar as bactérias que estão presentes ali naquele leito. Então, se você já tem sinais de uma colonização crítica, de uma quantidade de bactérias que está excessiva, que está elevada naquele leito, é importante você aplicar curativos que possam atacar essa carga bacteriana. Então, se você trabalha com feridas, fique muito atento a essa avaliação, a esse acompanhamento de como vai o processo de cicatrização. Se você percebe que esse processo de cicatrização ele está lento, que a ferida está dando sinais de que está com a colonização bacteriana elevada, se ela está estagnada, se o exudato está alterando suas características, se o tecido do leito da ferida está mudando, seja precoce, tome essas medidas para reduzir a carga bacteriana e evitar que evolua para uma infecção. Mas se você já percebe, se você não agiu de maneira precoce e você agora está percebendo que existem sinais clínicos de infecção, se o paciente começa a apresentar febre, começa a sentir dor, se você percebe que houve uma piora súbita nas condições, no aspecto daquela ferida, aquela ferida piorou muito o seu aspecto, então isso já indica que existe uma infecção instalada, indica que as bactérias já ultrapassaram aquela quantidade que é tolerável pelo organismo, já ultrapassaram essa fase de colonização crítica e agora o que você tem é uma infecção. E no caso de infecção é necessário tratamento com antibióticos, seja por via oral ou por via venosa, conforme uma avaliação e uma prescrição médica. Então fique muito atento. E se você trabalha com tratamento de feridas, se você atende pessoas que têm lesões na pele, se você é da área da enfermagem e tem interesse nesse assunto, eu tenho um manual digital e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, clique no link, conheça o material, adquira e, como sempre, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa dessas informações. Até a próxima!